Tombamento no ITA. Se você não sabe resolver isso, fica comigo até o final. Fala pessoal, eu sou o professor Jean Pegoraro e trouxe uma questão tradicional da prova do ITA de tombamento. Basicamente é um assunto que você não pode chegar na prova do ITA sem saber. Então presta atenção. Curte o nosso vídeo agora e fica comigo até o final para você aprender a resolver questões de tombamento na prova do ITA. Fala aí pessoal, acompanhe comigo a leitura dessa questão. Ela diz o seguinte, tá? Ela diz que um cilindro de diâmetro D e altura H repousa sobre um disco que gira num plano horizontal com velocidade angular constante. Considere μ o coeficiente de atrito, tá? Entre o disco e o cilindro, onde μ é maior que D sobre H. L é a distância entre o eixo do disco, o eixo do cilindro, e G é a aceleração da gravidade. O cilindro pode escapar do movimento circular de duas maneiras, ou por tombamento ou por deslizamento. Em qual deles ocorrerá primeiro, em função das variáveis que são apresentadas ali, tá? Aí, pessoal, o que você tem que fazer? Volta para mim aqui, ó. Eu deixei escrito essa condição que ele me deu, né? E a gente vai ter que entender que eu preciso ver se ele vai primeiro deslizar ou se primeiro ele vai tombar, ok? Então vamos fazer a primeira coisa que a gente vai fazer uma análise, tá? Uma análise do deslizamento, ok? Uma análise do deslizamento, que é a análise mais interessante aqui num primeiro início de conversa para o meu estudo, tá? A gente vai usar basicamente a noção do deslizamento. Para eu entender como é que funciona o deslizamento, vamos entender o movimento, né? Ele está girando em movimento circular e aí ele, por estar girando em movimento circular, ele vai sofrer uma aceleração do tipo centrípeta, de acordo com o referencial inercial. Só que aí, gente, eu vou dar real para vocês. Se a gente resolver isso aqui pelo referencial inercial, a gente vai ter muito trabalho. Então eu vou usar as forças de Einstein. O que são as forças de Einstein? As forças de Einstein são eu riscar uma aceleração, essa aceleração, e colocar ela para o outro lado como se fosse uma gravidade fictícia. Professor, eu posso fazer isso? Isso, exatamente. Então eu vou riscar essa aceleração centrípeta, que ela é vista pelo referencial inercial, e eu vou colocar ela como sendo uma gravidade fictícia para o outro ponto, para o outro lado, né? Que é a aceleração centrífuga, se eu quiser, tá? E aí eu vou resolver a questão por dentro do meu referencial. Vai ser bem legal, né? Por quê? Quando eu for analisar o corpo, ele vai ter o quê? Vamos analisar um pouquinho melhor isso. Ele vai ter essa gravidade, né? Esse campo gravitacional, que é a aceleração centrífuga, que o próprio Einstein define no artigo de 1909 como forças de Einstein, forças fictícias, e aí a gente vai fazer uma análise do deslizamento. Vamos ver o que está acontecendo aqui, ó. Esse corpo, ele vai sofrer no seu centro de massa essa força de Einstein, que vai ser sempre o quê? Massa do corpo vezes a aceleração que ele vai sofrer, que é a aceleração, nesse caso, centrífuga, que vai ter o mesmo módulo da aceleração centrípeta. Aí o que vai acontecer, né? Essa força de Einstein vai tender a empurrar ele para a direita, só que ele vai ter uma força de atrito que vai puxar ele para a esquerda. E aí essa conclusão que eu tenho, que de acordo com o deslizamento, a gente vai ter essa competição, a força de Einstein o empurrando para a direita e a força de atrito para a esquerda. O que eu preciso fazer para ele deslizar? Bom, para ele deslizar eu preciso que a força de Einstein, né, essa força de Einstein, veja bem, essa força de Einstein seja maior que a força de atrito, Se isso for verdade, ele vai deslizar. E agora eu vou investigar qual é a velocidade angular que eu preciso para isso acontecer, né? Então vamos evoluir nos cálculos. Ó, veja bem, vai ser a massa do corpo vezes a aceleração centrífuga, que ela tem o mesmo módulo da aceleração centrípeta, então vai ser velocidade angular ao quadrado vezes o raio, e aí vai ser o raio de giro, né? Repare que esse corpo está girando em cima do raio L, né? Então a gente vai colocar o raio de giro L. Esse vai ser o raio de giro L que eu vou colocar. Aí, a força de atrito, a gente usa das leis de Newton, que é o coeficiente vezes o valor da força normal. Aí vamos fazer uma análise, rapidamente, uma análise na vertical. Vamos ver o que vai acontecer quando eu for ver uma análise na vertical. Pô, na vertical esse corpo não está nem afundando nem levitando no chão. Ou seja, na vertical eu posso, sem sombra de dúvidas, afirmar que o valor da força normal
tem que ser numericamente igual o valor da força-peso, né? Porque ele não está nem afundando e nem levitando no chão, né? Então o produto massa vezes gravidade tem que ser igual ao valor da força normal em módulo. Aí eu vou evoluir nos cálculos, né? Eu vou evoluir nos cálculos. Aqui eu até colocaria o mais, né? Para manter a notação, né? E aí vai ser o quê? Eu vou investir, vai ser velocidade, vai ser ômega quadrado vezes o raio de giro, que é o L, tem que ser maior que o coeficiente de atrito vezes o valor da normal, que é igual ao valor da força-peso, e eu já vou substituir como mg. Veja bem que eu vou cortar isso aqui, corto isso aqui, e aí eu vou isolar o valor do ômega. Ômega tem que ser maior que o coeficiente de atrito vezes o valor da gravidade dividido pelo parâmetro L. Né? Esse será o primeiro ômega, ó, esse ômega tem que ser maior que isso para o corpo deslizar. Essa é a minha conclusão física disso. Essa é a condição que eu preciso, né? Essa é a condição que eu preciso para o corpo tombar, não, para o corpo deslizar, né? E aí a gente vai ver que esse é o valor do ômega. Claro, eu deveria passar a raiz para o outro lado, mas não há necessidade. Tudo bem? Aí, turma, o que eu vou ter que fazer agora? Eu já vi qual é a condição para ele deslizar. Agora, eu vou verificar qual é a condição para esse corpo tombar. E aí, turma, quando eu vou fazer análise para esse corpo tombar, eu vou ter que fazer o uso de torque. Por isso que antes de qualquer coisa, eu vou revisar torque aqui rapidinho para você. Ó. Torque é nada mais nada menos que a força analisada, desde que seja perpendicular a um braço de alavanca, vezes esse próprio braço de alavanca, tá? Só para você lembrar isso aqui. E agora vem a grande sacada. Quando um corpo vai tombar, tem um bizu que você já tem que levar pronto para a prova. Se você não levar esse bizu pronto para a prova, você vai passar trabalho. Então, qual é o bizu do tombamento que você tem que ter? Ó? Quando eu vou fazer uma análise do tombamento, gente, vamos colocar o corpo aqui para você visualizar isso. Ó. Vamos colocar o corpo aqui. E o bizu do tombamento que você precisa levar pronto para a prova é esse bizu aqui, ó. Que quando esse corpo vai tombar, a gente vai imaginar que é como se fosse uma pedrinha aqui que teria, né? Então ele vai tombar se deslocando para lá. Ou seja, toda a força normal nesse corpo tem que estar concentrada aqui, ó. Porque está na iminência disso aqui perder o contato. Então se eu fosse ver as forças que estão agindo, vai ter o quê? A normal para cima, a força de atrito para cá, né? Ela só vai estar naquele ponto, que é o único ponto onde eu tenho contato. Eu vou ter a força de Einstein, né? No centro de massa do corpo, né? Então aqui vai ter a força de Einstein, que é a massa vezes a aceleração centrífuga, tem o mesmo módulo da aceleração centrípeta dentro do referencial não inercial. E aqui vai ter a força-peso. Aqui vai ter a força-peso. E são essas forças que estão agindo ali. Deixa eu dar uma olhadinha como é que são as gravações. Agora o que eu vou fazer, gente? Eu tenho que me dar conta que agora eu vou fazer o uso de torque, né? Só que quando eu vou usar torque, eu vou ter que usar torque de uma maneira rápida e simples para mim. Como eu estou usando o conceito de forças de Einstein, agora a análise de torque vai ser muito mais fácil. Por que ela vai ser muito mais fácil? Porque para eu ver o caso limite, onde esse corpo vai tombar, eu posso analisar torque em relação a qualquer eixo. E aí vamos ver. Como o torque é a força analisada vezes o braço de alavanca em relação a algum eixo, eu vou pegar um eixo que seja conveniente para mim. Porque aonde eu botar o polo de giro para eu fazer a análise de torque, essas forças, de acordo com esse polo de giro que eu vou colocar, não vão produzir torque. E aí vamos pensar. O mais interessante seria eu colocar ou onde tem a normal e a força de atrito, ou onde tem o peso e a força de Einstein, porque daí eu vou conseguir eliminar elas. E aí vamos fazer o seguinte, ó, vamos colocar aqui, ó, para eu não ter que trabalhar com aquelas duas forças. E aí, gente, quando eu for ver análise de torque, olha só como é que vai funcionar agora, tá? Eu vou esticar um pouquinho o desenho para você entender isso melhor. A normal e a força de atrito, para análise de torque, agora não me interessa, porque elas estão sobre o polo de giro, então o braço de alavanca vai ser zero. Aí, ó, veja bem, no centro de massa dele,
eu vou ter apenas a força de Einstein, que é o valor da massa vezes a aceleração centrífuga, que tem o mesmo módulo da aceleração centrípeta, e eu tenho agora a força-peso. Eu tenho o valor da força-peso também no seu centro de massa. E agora fica fácil de ver a análise do tombamento. Por quê? Porque eu vou ver que essa força de Einstein vai tender a tombar o corpo para a direita, né? No sentido horário, se eu pudesse dizer assim. E essa força-peso vai tender a tombar o corpo para a esquerda, né? Digamos assim, é um torque no sentido anti-horário. E aí, para isso acontecer, né? Para ele tombar, eu preciso o quê? Olha que interessante. O torque da força-peso seja menor que o torque dessa força de Einstein. Essa é a condição para esse corpo tombar, né? Eu preciso que essa força de Einstein, que faz ele tombar para cá, seja, né, tem um torque maior que o torque da força-peso. E essa é a grande jogada de usar as forças de Einstein. Como eu disse, a vantagem de usar as forças de Einstein é que agora eu posso fazer análise do torque em relação a qualquer polo de giro, né? Se eu usasse as leis de Newton, era mais interessante eu botar no centro de massa sempre, mas aqui eu posso eliminar um monte de força, né? Então vamos lá, vamos investigar cada uma desses torques aqui, ó. Vou fazer separado para ficar mais fácil, né? Porque o meu objetivo aqui não é só resolver a questão, é usar a questão para a gente estudar, né? Então vamos ali, ó. Como é que vai funcionar? Vamos fazer a análise do torque aqui, né? Análise do torque, o polo de giro. Olha o polo de giro aqui. E vamos fazer análise do torque da força de Einstein, ó. Centro de massa, força de Einstein está aqui. Massa vezes aceleração centrípeta, que tem o mesmo módulo da força centrípeta, tá? É aceleração centrípeta. Falei força, mas é aceleração. Agora vamos lá. O braço de alavanca vai ser a menor distância entre a linha de ação da força e a linha do polo de giro. Então veja bem, a linha de ação da força é essa direção horizontal aqui, ó. Então a menor distância, se você for analisar, é essa medida que eu vou botar em verde aqui, ó. Essa medida aqui, ó. É essa medida, porque daí você vai ver que vai ter um ângulo de 90 graus. E aí, que medida é essa? Vem pra cá, ó. É desse polo, né? O polo de giro, de acordo com o meu desenho, ele tá aqui no cantinho dele, ó, vai ser desse polo de giro até esse valor da força de Einstein. Consegue ver? E aí essa medida vai ser o quê? Vai ser H... Não, ó, H é tudo isso, então vai ser H sobre 2. Então essa medida aqui, turma, vai ser H sobre 2. Repare, ó, eu quero essa distância, tudo isso é H, então é H sobre 2. Aí eu tirei uma expressão para calcular o torque da força de Einstein. Ó, o torque da força de Einstein vai ser igual ao quê? A força de Einstein, que é a massa vezes a aceleração centrífuga, tem o mesmo módulo da aceleração centrípeta, vezes H sobre 2. Esse é o módulo do torque da força de Einstein, certo? Agora eu vou ver o módulo do torque da força-peso. Vou fazer um desenho separado aqui, né, que nem eu fiz aqui antes, né, para você conseguir visualizar melhor. Ó, aqui vai ser o polo de giro e a força-peso também está no centro de massa do corpo. Ela também está no centro de massa do corpo, então a força-peso está para cá. Aí eu preciso achar o torque da força-peso. Mais uma vez, vai ser a força vezes o seu braço de alavanca. Vem aqui, ó. Qual é a menor distância entre a linha de ação da força-peso e a linha de ação do polo do braço de alavanca, ó? Veja bem, ó. Essa distância, essa linha de ação, está nessa direção, né? Você concorda que a menor distância entre o polo de giro e a linha de ação da força é essa medida aqui, ó? Esse é o braço de alavanca dele, né? Esse é o braço de alavanca da força-peso. Agora venha para o desenho, ó. Você concorda que a força-peso, ela estaria aqui, ó. Até vou botar uma linha tracejada. E o polo de giro que eu coloquei está aqui. Então é essa medida que eu preciso. Ó, tudo isso aqui é D. Então isso aqui é D sobre 2. Tá? Ó, veja mais uma vez, isso aqui é D sobre 2. Isso aqui vai ser D sobre 2. Aí, turma, já consegui descobrir o braço de alavanca associado à força-peso quando eu coloco o eixo naquele local. Então vamos colocar o torque da força-peso, né? Vamos descrever como é que vai ser ele, ó. Vai ser a força-peso vezes o braço de alavanca, que será D sobre 2. E aí, turma, cheguei na expressão que eu precisava, né?
cheguei na expressão que eu precisava. Agora eu só vou precisar fazer uma análise para ver qual ômega que eu vou chegar primeiro, se é o do tombamento ou é o do deslizamento. Deixa eu ver como é que estão as nossas medidas. Agora, turma, eu vou substituir. Eu vou substituir isso aqui, ó, para eu ver essa análise melhor, né? Então, ó, torque da força-peso vai ser o quê? Peso vezes D sobre 2. Tem que ser menor que o torque da força de Einstein, que vai ser massa vezes aceleração centrífuga, que vai ter o mesmo modo da aceleração centrípeta, H sobre 2. Aqui eu já posso fazer algumas manipulações, né? Eu posso pegar e dividir, multiplicar os dois lados por 2, né? Eu posso abrir a aceleração centrípeta, isso aqui também, ó, o valor da força-peso mg, né? O valor da força-peso mg vezes o valor de D, ó, m, ômega quadrado vezes o raio de giro, mas não esqueça que o raio de giro vai ser o próprio L, né? Então eu vou botar o L aqui, vezes H. O que eu vou fazer? Eu vou isolar ômega, igual eu isolei o ômega aqui, ó. Esse é o ômega associado ao deslizamento. Agora eu vou deslizar, eu vou dividir... eu vou isolar o ômega associado ao tombamento. Então vamos ver o que dá para fazer aqui, ó. Eu posso dividir os dois membros da igualdade por D. Por D não, por M, né? Por M. E aí eu vou acabar cortando o M ali. E aí ômega quadrado, lembra que a boquinha tem que ficar apontada para o ômega, né? Vai ser igual a GD L sobre H. L sobre H. E aí, turma, cheguei na expressão do ômega associado ao tombamento. Esse é o ômega que eu preciso ter para ele tombar, tá? Agora eu já tenho a relação dos ômegas. Agora vamos ter muito cuidado com isso. Vamos se organizar. Esse é o ômega associado ao deslizamento. Deslizamento, tá? Esse é o ômega associado ao deslizamento. E esse é o ômega associado ao tombamento. Tombamento, tá? Vamos fazer o seguinte, eu preciso dar uma liberada para eu fazer uma análise agora mais matemática, porque a prova do ITA me disse, o coeficiente de atrito ele é maior que D sobre H. Tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos dar uma limpada aqui no quadro, vou tocar direto aqui, ó, só pra gente analisar todo mundo aqui. Todo mundo aqui, ó. Aí eu vou colocar lado a lado os dois ômegas e a gente vai discutir qual que vai chegar primeiro, tá? Ó, esse é o ômega do tombamento. Perdão. Ó, esse é o ômega do deslizamento, tá, turma? Ó, esse é o ômega do deslizamento. Ômega do deslizamento. Ômega ao quadrado tem que ser maior ao mi G sobre L. G sobre L. E agora vamos colocar o ômega do tombamento. O ômega do tombamento, que é esse aqui, ó. GD. Então o ômega do tombamento, ele vai ter que ser o quê, ó? GDL sobre H, né? Então GD L sobre H. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver qual desses dois ômegas é o menor. Porque aquele ômega que for o menor vai ser o que vai acontecer primeiro. Não esquece. Esse é o ômega associado ao deslizamento. Esse é o ômega associado ao tombamento. Veja bem, você concorda que a razão G sobre L aparece nos dois, né? Tá, então vamos deixar ela guardada. Ó. G sobre L, ela aparece nos dois. G sobre L, ela aparece nos dois. O que tem de distinto deles é o coeficiente de atrito para o deslizamento, ok? E o D sobre H para o tombamento. O D sobre H para o tombamento. Aí o que eu vou fazer? Eu vou usar essa relação que a prova do ITA me deu na largada, que é o Mi, ele é maior que o D sobre H. Veja bem, se o Mi é maior que o D sobre H, o Mi tá aqui, né? Você concorda? Então se o Mi, ó, isso é igual nos dois, né? Ó, do deslizamento e tombamento. Se o Mi é maior que o D sobre H, significa que essa velocidade angular para esse corpo deslizar, ela vai ser superior que a velocidade angular para esse cara tombar. Porque esse valor μ, ele é maior que a razão D sobre H. Ou seja, qual é a conclusão? O que esse cara vai fazer primeiro é o tombamento. Por que ele vai fazer o tombamento? Porque a velocidade angular mínima para ele tombar ela é menor, né? E como essa questão é uma questão dissertativa do ITA, né, você precisa escrever isso de uma maneira, pelo menos para o corretor da questão, entender o que você vai
falar, né? Então você vai dizer o seguinte, ó, você vai dizer a seguinte situação, ó. Você vai escrever em 2, 3 linhas, não precisa ser muito escrita, porque o cara sabe física, né? Ou a mulher sabe física. E você vai dizer o seguinte, ó, você vai dizer, ó, primeiro ele tomba. Primeiro ele tomba, né? Pois ômega do tombamento é menor que o ômega do deslizamento. Tá? Então, primeiro ele vai tombar porque a velocidade angular do tombamento é menor que a velocidade angular do deslizamento. Fala, pessoal, agora você viu como fica mais fácil resolver as questões de tombamento usando aquele segredinho da força de Einstein que eu mostrei para vocês. Inclusive, quero apresentar essa camisa do pessoal que sempre ajuda o nosso canal, que é Ciência em Dia. Eu vou deixar aqui embaixo o link dele se vocês quiserem comprar alguma camiseta. Essa camiseta, ela é uma camiseta comemorativa aos 100 anos do eclipse de Sobral, que foi um eclipse que o Einstein veio aqui para tentar provar sua relatividade geral, que ele tinha a sua teoria e todo mundo ia contra ele, tá? Aliás, comenta o nosso vídeo aqui embaixo qual é o próximo vídeo que você quer que eu faça. Pode ser questão resolvida, pode ser teoria, pode ser dica de estudo para a prova do ITA. Eu sou o professor Jean Pegoraro, desejo a todos ótimos estudos, mas nunca se esqueçam que a física esteja com vocês.